Pode começar. Não, eu sou da Comissão da Redação do Bem-Estar Social. O senhor também é dessa? eu não acredito, Viu, pessoal? O pessoal das comissões, depois, antes de sair, tem um livro para vocês assinarem, tá? Então, todo mundo já passa aí e assina o livro das comissões aí, tá bom? Só para antes de sair. Sim. Mas o certo é Divan era para ir a bem-estar social. Sim, seria eu, a Daia e o João. Isso. É eu, o Diego e a Daia. Isso, a de Constituição. Constituição da Redação e Bem-Estar Social. Vocês dois ficaram na de orçamento. É o Flávio, o Edivan e o João. Não, é que na verdade o Flávio que escolheu primeiro a COF. Daí depois sobrou a COF que o Edivan. Ele escolheu Primeiro o o Flávio indicou a de orçamento em vez da de Constituição. Ele escolheu a de orçamento. O primeiro a ficar, ele escolheu a de Era orçamento. para ser o orçamento final. E a última e a que sobrou é de orçamento. Só que A última não teve, a maioria pegou da bem-estar social e sobrou. Só sobrou essa. Então é o João, você e o Flávio. Não tem problema, vocês querem, não muda nada. Alguém pode avisar que vocês estão discutindo, porque senão fica transmitido, eles acham que está sem áudio. Posso começar então? Bom dia a todos. Então, eu sou a Cristina, procuradora da Câmara. A maioria que conhece, mas para os ouvintes também. Uma breve explicação a respeito do funcionamento da Câmara e também das comissões, tendo em vista que um novo mandato. A cada 4 anos nós realizamos essa reunião para pincelar situações em relação às comissões, funções, diversos questionamentos comigo já me procuraram, porque há uma confusão entre atribuições de vereadores, atribuições de servidores, na questão de cada função, da relatoria, do vice e do presidente. Então, essas diferenciações iniciais que eu vou realizar. Cris, acho que não está. Está ligado? Tá. Recente atestado. Agora foi. Então, a estrutura da Câmara, 11 vereadores, mesa diretora eleita a cada 4 anos, é diferente, isso para os ouvintes, para ficar claro, é diferente do Executivo, que é a cada 4 anos, e aqui, então, é todo ano troca a mesa diretora. Ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente e o secretário, e as 2 comissões, então, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, e a Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. A estrutura da Câmara, então, é uma Câmara bem enxuta, né, pela quantidade de habitantes e, inclusive, a questão burocrática existente nela, composta por uma contadora, que é concursada há mais de 24 anos, um oficial de legislativo, que é concursado há mais de 19 anos, um assistente administrativo, que é concursado há mais de 1 ano, a servente, faxineira, que foi por processo seletivo, então, há mais de 1 ano. Eu, como procuradora jurídica, concursada, inclusive foi uma recomendação do Tribunal de Contas, este concurso, há quase 7 anos. E o assessor de presidência, assessor, aliás, de presidência, que é exercido pela Cristiane. Antes eu não sei se eu falei os nomes, contadora Marlise, oficial Marcos, assistente Andriele, servente, então, Elisete, eu, Cristina, a assessora da presidência, a Cristiane Bertalucci, exerce o cargo há mais de 13 anos, e o diretor da Câmara, o Regis, exerce o cargo há mais de 12 anos. Esses 2 últimos são cargos em comissão, não são concursados, mas o tempo por si só já diz tudo, passaram por mais de 12 mesas diretoras diferentes, compostas pelos mais diversos partidos, que mantiveram os mesmos servidores, justificando o trabalho de qualidade, imparcialidade, tratamento igualitário a todos os vereadores e partidos. Outra situação que é necessário esclarecer é as atribuições.
O Marcos, por exemplo, ele é formado em contabilidade. No entanto, o concurso dele não foi de contador. Então, quem exerce a função de contador é a Marlise. Claro que a formação na área de contabilidade para o Marcos ajuda a esclarecer, enfim, a trabalhar para ele. Mas quem tem a responsabilidade técnica e responde com CRC é a Marlise. O cargo de diretor aqui, hoje é ocupado também por quem tem formação em Direito e tem OAB. Porém, ele não pode advogar e nem exercer o cargo de procurador. Quem responde tecnicamente as questões jurídicas, as orientações e pareceres do cargo é o cargo que foi criado e concursado e que responde perante o Conselho de Ordem, né, que é a OAB. Assim como a Marlise responde pelo CRC. Então, isso tem que ficar muito claro, porque a responsabilidade técnica perante a Câmara, em questões jurídicas, é pelo cargo de procurador jurídico. Então, a comissão, o que nós vamos fazer em seguida é a eleição das comissões, que ela é formada por 2 cargos, presidente, vice-presidente e uma função de relatoria. A diferença é que presidente e vice são cargos e a relatoria é uma função, que é designada a cada projeto de lei um relator diferente. Na primeira reunião de comissões é realizada a eleição do presidente e do vice-presidente. Em seguida, designa o relator dos projetos em pauta. O presidente designa um membro da comissão para cada projeto. Normalmente, ele considera aquele que possui mais afinidade com a matéria, mas ele pode se designar próprio. O presidente pode se designar como relator. Essa designação está sendo realizada agora nessa comissão de Constituição e de Orçamento e Finanças, mas o normal, e que a gente começou a adotar desde o ano passado e que deu certo, é designação em plenário. Por quê? O regimento interno ainda não diz isso, nós não alteramos, mas foi uma experiência que deu muito certo, que é o seguinte: o regimento diz que o presidente da casa, ele recebe esses projetos, distribui para o presidente da comissão e ele distribui para o relator. Então, o que acontecia? Muitas vezes, chegava na reunião de comissões, o relator é designado na hora. Ele não tinha se preparado para essa situação. Então, a forma que encontramos foi de designar o relator já na sessão. Claro que quem designa é o presidente de cada comissão, que ele tem esse tempo suficiente para ir atrás dos documentos, ir atrás de diligências, buscar orientações, as mais diversas que considerar necessário, para então ter esse tempo de preparo. O que, inclusive, é uma função bastante séria. O processo legislativo. São noções básicas para se ter uma ideia dessa burocracia exigida pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário, em relação à aprovação de projetos de lei e demais atos desta Casa Legislativa. É uma sucessão de atos, deve haver a observância do devido processo legislativo, em função do princípio da não surpresa da lei, né? Tem que haver um tempo razoável para apreciação da matéria e divulgação dela. No mínimo 24 horas de um ato para outro. Por isso que essa observância de hoje, 24 horas amanhã, para ter a ampla divulgação e toda a sociedade souber do que está acontecendo e puder participar, que quanto mais participativa for a nossa sociedade, melhor para todo mundo, né? Então, a importância da publicidade dos atos. Hoje nós temos a transmissão via Facebook. A Câmara inovou com diversos mecanismos, né? As mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, a questão de uma plataforma digital em que é possível acessar todos os projetos, todos os andamentos, todos os pareceres. Isso está disponível a toda a comunidade também. E isso tudo é importante para se evitar o vício formal. Tanto o Tribunal de Contas, podendo apontar, como uma própria ação de inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário, para evitar essas responsabilizações que se deve observar o devido processo legal.
Então, é protocolado os projetos de leis na quinta-feira, até quinta. Também foi um outro mecanismo utilizado para ser possível a divulgação e o tempo para análise dos mesmos. E ele é lido na sessão subsequente. Somente em casos excepcionais é revisada essa decisão. Por interesse público, enfim, por situações de emergência, o presidente pode revisar essa situação de receber, então, na sexta-feira, por exemplo. Claro, cuidando que se tenha divulgação com antecedência e tudo mais, que sejam observados os demais critérios. Após o protocolo do projeto de lei, ele é divulgado externamente e internamente. Externamente é na imprensa local e no site, internamente no mural e também por meio dessa plataforma digital, que também é interno, mas não deixa de ser externo também. Após tem a leitura e a sessão plenária, que também é transmitida. E designação do relator, como eu havia falado antes, na sessão plenária. A importância de destacar o papel do relator. O relator, ele tem, nesse tempo, logo que foi protocolado o projeto, ele tem acesso no site, direto já ao projeto de lei. Ele pode vir aqui buscar a sua cópia física, senão na segunda-feira nós deixamos a cópia física ao vereador. Na legislatura passada, muitos não quiseram a cópia física por uma visão de economia, sustentabilidade, meio ambiente, preferiram a cópia digital, mas é a critério de cada um. Assim que ele é protocolado, o vereador já tem em mãos para poder ler, o relator também, para verificar se é o caso de maiores diligências, o relator no caso. Ele solicita audiência pública, se ele achar necessário, convoca secretários, entidades, solicita documentos para embasar o voto dele. Então, ela não é restrita a uma orientação técnica, é muito mais amplo do que somente ouvir a orientação no dia da reunião de comissões e concordar ou não com a orientação técnica. As reuniões ordinárias das comissões são às quintas-feiras, às 17h30, com transmissão. Pode haver convocação de reunião extraordinária pelo presidente da comissão, com antecedência de 24 horas. E, como regra, os projetos de lei passam primeiro pela análise da constitucionalidade, através da Comissão de Constituição. Contudo, tem ritos especiais, em que os projetos passam somente pela Comissão de Constituição e Finanças, como é o caso do PPA, LDO e LOA. E esses passam direto somente pela COF. Aqui a importância de separar, principalmente para quem está começando, o voto técnico do voto político. A comissão, ela analisa tecnicamente. Não há aqui na comissão a manifestação pessoal do entendimento político. Vai se olhar o quê? Se tem todos os documentos, se está ok a parte jurídica. Essas situações totalmente técnicas, contábil, se precisa de uma explicação contábil, uma explicação de engenharia, enfim, todas essas áreas. Está ok aqui, pode votar a favor, e depois no plenário o vereador ser, por exemplo, contra. Se ele achar que não é uma questão de economia, que não é de interesse público, então ele não deixa de ser correto votar na comissão favorável, porque tecnicamente está ok, e no momento da votação em plenário ser contrário, ou vice-versa. Cada comissão, ela acontece no mesmo dia, mas ela é realizada de forma separada. Cada uma tem sua pauta, sua ata, leitura de expediente, análise dos projetos, de forma, então, separada. O presidente de cada comissão é quem conduz a reunião. Nós temos uma pauta, ela é bem elucidativa, ela no colorido fala o que deve fazer o presidente, pode ser melhorada, inclusive, e então ela tem todos os passos que o presidente deve tomar e o relator. Ele conduz a reunião, no momento da oitiva de secretário é quem pede para o secretário falar, a entidade, a comunidade, se for o caso. O presidente solicita a orientação técnica e o relator, então, faz o relatório expondo os procedimentos adotados na análise dos projetos de lei. Ele destaca tudo o que procurou, que foi se informar junto ao secretário, porque muitas vezes não precisa ser um documento, ele pode ir até lá, ele tem fé pública para vir e falar o que ele concluiu, o relator.
Então, tudo isso ele pode fazer no momento do seu relatório, quando ele expõe o porquê ele chegou àquela conclusão. A posição do relator, então, a exposição fundamentada do voto, lembrando que o relator pode pedir orientação técnica, mas não necessariamente, se ele achar que não precisa da orientação jurídica, não haverá, então, a assinatura técnica do procurador, mas então ele pode chegar e fazer o seu voto de acordo com o seu convencimento e expor as razões e assinar ao final porque chegou a essa conclusão. A manifestação dos demais membros da comissão, então, sobre o voto, se são favoráveis ou não, e o voto é que converte em parecer. Então, não é na hora, tem equívocos no sentido de falar, o meu parecer é favorável. O parecer é da comissão. O que é favorável ou não é o voto. E o voto é voto de acordo com o relator ou contrário ao relator. A maioria, então, se converte no parecer. O parecer é publicado e divulgado. A pauta da sessão é divulgada antecipadamente. O relator explica seu voto também, ele tem uma nova oportunidade, e por isso a importância de se verificar a função do relator. Ele tem várias oportunidades de falar com a comunidade, desde a reunião de comissões, de explicar o que é o projeto, o que ele procurou, né, e destacar, e depois também na sessão, por que ele chegou àquele voto, por que chegou àquela conclusão técnica. Então, é mais um momento importante do relator poder falar sobre os projetos. Claro que os demais também vão falar, mas vão falar politicamente. Matéria resumida da sessão é plenária divulgada e após tem a divulgação da redação final. Então, são breves comentários para essa questão do inicial. No decorrer do tempo surgirão novas dúvidas, a gente está à disposição para esclarecer. E agora passamos, então, ao vereador mais idoso das comissões que preside até a realização da eleição. A pauta está aqui. Vamos começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Jair, Diego e Dayana, qual é o mais idoso? João? O mais idoso entre vocês, você? Pode iniciar, então. A leitura da pauta. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião extraordinária, dia 13 de janeiro de 2021. Primeiramente, faremos a eleição do presidente e vice-presidente dessa comissão. Três membros. Olha, eu só vou dizer para os demais, nesse ano eu gostaria de ficar presidente, se houver entendimento. Aí, para frente, se quiserem fazer acordo já para frente. E vice-presidente, vocês dois veem um ou outro. Se concordarem com o que eu estou dizendo. Não é uma imposição, né? Eu justifico, eu já estive durante o ano passado, né? Então... E tem alguns projetos que eu gostaria de conduzir ainda nesse ano, nessa comissão. Por isso que eu me inscrevi nela. Eu proponho Tá funcionando? Tá. Eu proponho um acordo, Jair, para a Daia. Não me oponho, Jair. Sim. De forma alguma, que tu seja do presidente. E gostaria de firmar um acordo aqui contigo, perante todos os vereadores, de nós intercalar nas próximas a questão da presidência e também nas próximas, incluindo nessas já a questão das relatorias. A relatoria, normalmente, é o presidente que indica e, normalmente, não é colocado para um vereador. A relatoria não é um cargo que vai ser eleito. Não é um cargo... Eu sei, mas que as indicações, né, de relatoria, elas não se restringem, por exemplo, você se auto-indicar sempre, embora seja uma prerrogativa, né,
Você não se auto-indicar sempre, nem sempre indicar a sua DAIA. Também tem oportunidade de relatar projetos que estejam afins. Acho que temos esse acordo? Não é o problema. Eu acredito que não, de forma Não. alguma. Né? Então, minha parte, concordo com o senhor presidente. Então, o Jair Locatelli vai ser o presidente da comissão e a DAIA ou o Diego, vice-presidente. Daí. Hã? Quer ser? Diego concorda com ela? Sim. Então, a DAIA é vice-presidente. Vice-presidente, então, Daiane. Sim. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 1/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal. Projeto de lei número 2/21 institui turno único no serviço municipal e dá outras providências. O turno único contínuo de 6 horas diárias no serviço público municipal a ser cumprido no período compreendido entre as 6 horas e 12 horas, de segunda a sexta-feira, para todo e qualquer serviço que executar tarefas unicamente externas. Projeto de lei 3/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária e institui cadastro de reserva para a contratação temporária destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público nas escolas de rede pública municipal de ensino. Projeto de lei 4/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, até 40 monitores de creche. Projeto de lei número 5/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, até 2 secretários de escola. Nesse momento, designo os relatores que analisarão as matérias, elaborarão os seus relatórios e proferirão seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Eu iria designar para o projeto número 1 o Diego. Pode ser? Ou tu teria algum projeto que tu gostaria? E do número 2 também. Pode ser? E se a DAIA não se opusesse, e o Diego não quisesse, eu colocaria os outros 3 para ela. É os de contratação emergencial daí. Ou, pode ser? Então, designados relatores. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião das comissões permanentes e convoca os integrantes para comparecer nesta Casa Legislativa amanhã às 10 horas para a reunião de comissões extraordinária. Agora, entre Flávio, João e Edivan. João? Não, esse início ali, é só o início. É só o início ali, comissão de orçamento e daí eleição. Depois é o eleito. É a mesma coisa. É, ali no azulzinho ali. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião extraordinária, dia 13 de janeiro de 2021. Primeiramente, faremos a eleição do presidente e do vice-presidente desta comissão. Eu quero tomar já a liberdade, né? E eu indico o vereador Flávio de presidente e o vereador João de vice, então, dessa comissão. Se o João concorda, já está definida a eleição, então. De acordo? Da mesma forma, eu voto em mim mesmo para ser presidente e vice o João. Concordo. Sim, de acordo. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei 1/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal. Projeto de lei número 2/21 institui turno único no serviço municipal e dá outras providências. O turno único
contínuo de 6 horas diárias no serviço público municipal a ser cumprido no período compreendido entre as 6 às 12 horas de segunda a sexta-feira para todo e qualquer servidor que executar tarefas unicamente externas. Projeto de Lei 3/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária e institui cadastro reserva para contratação temporária, destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público, nas escolas de rede pública municipal de ensino. Projeto de Lei 4/21, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente sob regime emergencial de excepcional interesse público até 40 monitores de creche. Projeto de Lei 5/21, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 2 secretários de escola. Nesse momento, designo os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão os seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Designo como relator do projeto de lei número 1/21, o vereador Flávio. Designo como relator do projeto de lei número 2/21, o vereador Flávio. Designo como relator do projeto de lei número 3/21, o vereador João. Designo como relator do projeto de lei número 4/21, o vereador Edivan. E designo como relator do projeto de lei número 5/21, o vereador Edivan. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes e convoco os integrantes para comparecer nesta Casa Legislativa amanhã às 10 horas para a reunião de comissões extraordinária.